Esse tanque de combustível ele já veio para mim montado, mas está muito bem montado, os recortes estão muito bem feitos. Só tem um problema. O meu amigo que fez essa montagem aqui, ele não tem o processo TIG, então ele fez os pontos de solda com eletrodo revestido. E quando nós soldamos TIG por cima de pontos de solda com eletrodo revestido, fica muito feio a solda. Então eu vou agora eh, fazer novos pontos de solda TIG, com solda TIG, e vou remover esses pontos com eletrodo revestido, todos eles. Bom, eu vou utilizar a entrada do tanque aqui e vou colocar esse dispositivo aqui, que também será a entrada do gás de purga, né? Olha só, e depois em seguida nós tampamos todas as aberturas utilizando aqui uma fita crepe. Todas as aberturas, sem exceções, tem que ser tampada. Aqui eu tenho uma abertura maior. Poderia colocar aqui uma fita, mas a fita ela depois vai descolando, ela sai. Então eu prefiro fazer uma tampa. Eu estou utilizando aqui então uma chapa de alumínio para fazer essa tampa. Observe aqui que eu estou em cima de uma borracha de silicone sempre. Coloco o sargento aqui com dois calços de silicone para não marcar o alumínio é muito macio. E aqui eu estou utilizando uma serra tico-tico com uma serra própria para cortar alumínio. A lâmina de serra própria para cortar alumínio. Olha só, corta muito bem, né? E agora eu utilizo aqui uma lima, tiro aqui umas rebarbas, faço um acabamento. E o alumínio sempre o lado que nós vamos ficar interno, que não vai ficar à vista, é o lado que nós fazemos as marcações e cortamos. O outro lado tem uma película protetora. Agora sim, eu removo a película. Observe que não tem nenhuma marca, nenhum risco. Esse então seria o lado que ficaria exposto. Agora mais uma limpeza aqui, removendo todos os cavacos, todas as sujeiras que ficaram aqui. E aí coloquei lá a borracha de silicone de novo. Coloco o tanque em cima, mais uma varrida, mais uma limpeza aqui. E agora sim coloco a tampa. A tampa eu estou utilizando aqui uma fita de alumínio. Essa fita aqui ela é própria para a soldagem. Ela resiste mais ao calor. Ali eu estou corrigindo ali para ela não ficar muito perto, que é a hora que eu for fazer o cordão de solda lá. E aqui eu utilizo uma fita crepe porque depois eu vou removê-la. Bom, eu coloco aqui essa cordoalha de cobre para ter uma boa conexão terra e coloco o grampo terra nela. Em seguida, eu coloco a entrada do gás de proteção aqui também. Nós não podemos soldar aço inox sem um gás de purga. A pressão aqui interna nós podemos considerar aí em torno de 5 litros por minuto. Os aços inox, eles possuem muito mais empenamento e distorções do que os aços carbono. Então, aqui esse tanque ele tem bastante soldas para serem feitas. Então, eu vou intercalando as soldas. Olha lá, eu já tinha feito aqui do lado esquerdo, fiz agora do lado direito, né? Então já travei um pouco a peça. E nós vamos fazendo aqui o que nós chamamos de passo a ré. Olha lá, fiz esse cordão agora e em seguida eu mantenho o mesmo sentido de soldagem, mas começo aqui atrás, ó. Essa é a técnica chamada passo a ré. Então os passos anteriores vão esfriando e já vão mantendo a peça travada. E se você fizesse esse cordão pegando aqui do lado direito e fosse até a minha esquerda, consequentemente ia trazer bem mais empenamento. E também eu vou alterando, tá? Eu paro um pouco a solda aqui, vou do outro lado e faço mais um pouco. Isso vai evitar bastante a distorção aqui desse equipamento. Eu recomendo que para esse tipo de solda aqui, que é um tanque de combustível, você colocar vareta de adição, colocar metal de adição. Isso vai ter uma solda forte e caso tenha algum local com falha, o metal de adição, né, vai então deixar com boa qualidade esse cordão de solda. A técnica aqui
é que você vem fazendo o cordão e vai colocando a vareta com a técnica gota a gota. Aos pouquinhos aqui você vai colocando e vai avançando fazendo o cordão de solda. Agora uma observação muito importante. Como que nós fazemos a emenda do cordão de solda? Você avança colocando a vareta de adição normalmente e quando chegar na emenda, você para de colocar a vareta e avança sobre o cordão de solda anterior cerca de 10 milímetros. E só então você aperta o gatilho ou tira o pé do pedal e a amperagem então começa a cair e você continua andando sobre o cordão de solda com a amperagem caindo, abaixando, isso para não ficar aquele olhinho no final. Isso também e mantém a tocha parada, protegendo o final da solda de contaminação pelo ar atmosférico. Bom, aqui nessa vista aqui é possível vocês verem melhor o movimento que eu estou fazendo. O bocal ele é apoiado, ele é bem apoiado mesmo em cima da junta, tá? Isso para facilitar o movimento. Senão você não tem apoio nenhum, não pode ficar com a mão ao ar livre. Eu estou chegando aqui no final, olha só. Eu então vou agora, retiro a vareta e continuo um pouco sobre o cordão, piso no pedal ou aperto o gatilho, a amperagem caiu, eu avanço mais um pouco, o arco elétrico apaga e eu continuo lá protegendo o final do cordão de solda de contaminação pelo ar atmosférico. Bom, primeiro nós fazemos uma lavagem aqui inicial com bastante água para remover qualquer sujeira, qualquer gordura, contaminação que tenha na peça. Agora com a peça limpa eu passo um gel decapante passivante, agitando muito bem para homogeneizar antes da utilização. Utilize um pincel limpo e adequado com cerdas em nylon, plástico ou PVC. Aplique uma camada de gel sobre a superfície a ser decapada por igual. Não aplique uma camada muito fina e com falha de produto. O tempo de reação deve variar em função da liga que se está decapando. Para as ligas 304 e 304L, tempo mínimo para uma decapagem bem feita, 50 minutos. Para as ligas 316 e 316L, tempo mínimo de 1h30. Após o tempo mínimo necessário, que no caso aqui foi 50 minutos, porque é um aço inox 304, nós fazemos uma lavagem com água em abundância e esfregamos sempre no mesmo sentido, utilizando uma esponja mais fina. Nunca começamos com esponjas mais grossas, essas tipo limpeza pesada, por exemplo, porque irão marcar muito o aço inox. Se você necessita esfregar no sentido contrário, depois esfregue de novo no sentido principal escolhido previamente. Agora com a peça limpa e seca, eu passo o líquido penetrante nos cordões de solda. O tempo mínimo é 5 minutos. Se você tiver dúvida, deixa um pouco mais. Eu deixei 15 minutos. Agora, utilizando água ou removedor de acordo com o tipo de penetrante utilizado, nós removemos todo o excesso de líquido penetrante. É importante que não fique nada de líquido penetrante na peça. Agora aplicamos o revelador agitando vigorosamente para obter uma mistura homogênea. Aplique uma camada fina e uniforme. As descontinuidades, poros, trincas, etc., aparecerão na forma de manchas vermelhas. A maioria das trincas aparece imediatamente, porém trincas pequenas elas podem demorar até 30 minutos para serem reveladas. Agora fazemos mais uma limpeza final aqui, mais uma enxaguagem final, removendo qualquer vestígio de revelador ou qualquer outra sujeira, e a peça então está pronta. É muito importante também secarmos bem a peça. Depois que a peça está pronta, nós não tocamos mais na peça com as mãos nuas, porque as mãos podem estar com suor, podem estar com gorduras e vão marcar o aço inox. Então, sempre utilize luvas de borracha, luvas que não marcam o aço inox. Agora nós passamos aqui um papel plástico desses tipo bolha para transportar a peça e não fazer qualquer marca nela.
Ok, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir e se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!